Bom dia, amadas, amados do Senhor. Hoje, primeiro dia do mês de fevereiro, e 7 Filhas do Rei vai começar o mês lendo a palavra de Deus. Vamos retomar nossos devocionais e eu gostaria de todos os dias estar lendo um capítulo do livro de Provérbios, tá bom? Vamos tentar concluí-lo no mês de fevereiro, todos os dias. A Bíblia, ela é um manual de vida rico. Dentro da Bíblia nós podemos encontrar todos os assuntos que nos levam a ter sabedoria, conhecimento e tomar decisões adequadas. O livro de Provérbios, a maior parte do livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu. A maior parte foi escrito por ele. É um livro que fala muito sobre sabedoria. E aqui fala que nesse livro nós descobrimos a origem da sabedoria, qual sua importância e quais são os seus benefícios na nossa vida, tá bom? Então vamos ler esse livro, mas antes eu gostaria de fazer uma oração para que Deus venha falar nos nossos corações, para que nós possamos aprender, para que seja um momento de edificação, um momento onde o Espírito Santo possa estar falando em nossos corações. Nós vamos começar todas as manhãs lendo um capítulo do livro de Provérbios. Amém? Vamos embarcar nessa incrível jornada juntos e aprender aquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações. A Bíblia, ela é rica. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia e estudamos ela, o Espírito Santo de Deus revela algo em nosso coração. A palavra diz que a palavra se renova a cada dia. Então eu posso ler o mesmo capítulo que o Espírito Santo vai falar coisas diferentes em meu coração. Amém? Então eu vou orar nesse momento. Vamos entrar em concordância para que o Espírito Santo venha falar conosco. Meu Pai querido, meu Pai amado, obrigada pela oportunidade, Pai, desse acesso direto, livre que nós temos diante de Ti, Pai. Deus, nós somos tão dependentes de Ti, Pai, de ouvir a Tua voz, de ouvir, meu Pai, de Te sentir o Teu amor, a Tua presença, Pai. Oh, Deus, obrigado pela oportunidade de termos essa riqueza nas nossas mãos, que é a palavra de Deus, por termos acesso direto e lermos na hora que quisermos, meu Pai. Obrigada, Pai, por esse privilégio tão grande. Obrigada, Jesus. Que esse livro possa falar em nossos corações, meu Pai. Cada versículo, cada palavra, cada verbo, cada ação possa modificar a nossa vida, Pai. Venha falar conosco, meu Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, meu Pai, que esse seja um mês de vitória na vida das pessoas, meu Pai. Um mês de libertação, um mês de graça, um mês onde as pessoas possam ter um encontro verdadeiro com o Teu Espírito, meu Pai. Desde a hora de acordar até mesmo na hora de dormir, através do sonho, em todos os momentos, 24 horas, nós queremos ter acesso àquilo que vem do alto. Nós te amamos, Pai. Obrigada. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém? Vamos ler? Então vamos lá. Provérbios, capítulo 1. Eu vou ler, e em alguns capítulos eu vou ler a Bíblia de estudo, para que nós possamos entender. Amém? Então vou ler lentamente, e aí eu vou parar e vou ler aqui o estudo de alguns versículos, para que nós possamos entender o que nós estamos lendo. Algumas pessoas dizem que não leem a Bíblia porque não entendem, né? Ah, mas eu acho difícil, eu não entendo. Então, uma sugestão que as 7 Filhas dá para vocês: adquira uma Bíblia de estudo, tá bom? Existem boas Bíblias de estudo. Se vocês quiserem, a gente pode deixar algumas dicas de boas Bíblias. E aí, a Bíblia de estudo, ela vai ter aqui em cima, né, a palavra, e embaixo o estudo explicando sobre a palavra, que ajuda muito no entendimento, no estudo da palavra. Amém? Então adquiram uma Bíblia. Vamos lá então.
Propósito. Provérbios capítulo 1. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Aqui na explicação, Salomão, o terceiro rei de Israel, filho do grande rei Davi, reinou durante a era de ouro de Israel, quando Deus disse que lhe daria tudo o que lhe quisesse. Salomão pediu um coração entendido. Nós podemos ver isso lá em 1 Reis, capítulo 3, de 5 a 14. Deus se alegrou com esse pedido. Não apenas ele fez com que Salomão fosse sábio, mas também lhe deu grandes riquezas e poder, e uma era de paz. Salomão construiu o glorioso templo de Jerusalém e escreveu a maior parte do livro de Provérbios. Então, aqui no versículo 1, a gente já pode enxergar, né? Podemos enxergar a grandeza do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele sonda os nossos corações. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, Ele nunca dá apenas aquilo. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando nós pedimos algo para Deus, mesmo antes de pedir, Ele já conhece nossas necessidades, mas Ele quer que nós tenhamos um coração puro, aquebrantado, e Ele faz muito mais além do que nós pedimos, muito mais além, porque Ele verdadeiramente conhece as nossas necessidades. Então, se você tem um coração puro, um coração temente a Deus, se você confia no Senhor e se você pede, Ele vai fazer aquilo que você realmente precisa, não aquilo que você acha que precisa. Ele disse para Salomão: o que você quer, né? Lá em 1 Reis conta essa história. E ele pediu sabedoria, entendimento. E Deus deu muito mais, porque Deus se alegrou do pedido dele. Ele poderia pedir: Deus, já que eu posso pedir qualquer coisa, eu quero ser o homem mais rico do mundo. Não, ele queria sabedoria para poder reinar de maneira adequada. Depois nós vamos ler esse estudo para entender melhor. Amém? Continuando. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender os provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E aqui na explicação do 6 ao 7 diz assim: adivinhações ou enigmas eram perguntas que provocavam o pensamento. No 7, presta atenção, no 7 diz assim: um dos tipos mais desagradáveis de pessoas é aquela que acha que sabe tudo. Uma pessoa que tem opinião dogmática. Aquela pessoa que não gosta de ser confrontada, né? Ela sempre acha que está certa, é a opinião dela que está certa sobre tudo. Que está fechada para tudo o que é novo. Que se ressente da disciplina e se recusa a aprender. Salomão chama essa pessoa de louca, né? Insensata. Não seja um sabe-tudo. Em vez disso, esteja aberto para o conselho dos outros, em especial aqueles que lhe conhecem bem e que podem transmitir valiosos conhecimentos e conselhos. Aprenda a aprender com os outros. Lembre-se, somente Deus sabe tudo. Somente Deus sabe tudo. A Bíblia diz que nós temos que ter um coração ensinável. Eu peço a Deus para que os meus filhos tenham um coração ensinável. Para que eu tenha um coração ensinável. Nós não somos donos da razão. Nós temos sempre que aprender mais e mais com o Espírito Santo de Deus.
E outra coisa importante, quando você precisar de um conselho, procure pessoas de Deus, pessoas que façam diferença na sua vida. Não compartilhe sua vida com qualquer pessoa que possa dar conselhos errados, te levar para os maus caminhos. Tenha em mente que você é precioso para o Senhor, a sua vida é preciosa para o Senhor. Então não coloque ela na mão de loucos, de pessoas insensatas. Peça ao Senhor. Amém? Vamos continuar. Advertência da sabedoria. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. E aqui na explicação. Nesta era de informação, o conhecimento é abundante, mas a sabedoria é escassa. Sabedoria quer dizer muito mais que simplesmente saber muito. É uma atitude básica que afeta todos os aspectos da vida. A base do conhecimento é temer ao Senhor, honrar e respeitar a Deus, viver em reverência ao seu poder e obedecer a sua palavra. A fé em Deus deve ser o princípio controlador do seu entendimento do mundo, mas as suas atitudes e dos seus atos. Confie em Deus, Ele tornará você verdadeiramente sábio. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que assim, a sabedoria, ela é eficaz quando nós colocamos ela em prática. Não adianta eu conhecer a palavra de Deus, não adianta eu ir na igreja, eu ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática. E essa decisão cabe a cada um de nós, colocar em prática todos os dias, um degrau todos os dias, colocar em prática aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Amém? E na explicação do 8 diz assim: nossos atos falam muito mais alto que nossas palavras. Isto é particularmente verdadeiro no lar. Os filhos aprendem valores, moral e prioridades, observando como seus pais agem e reagem todos os dias. Se os pais exibem uma profunda reverência por Deus e dependência dele, os filhos observarão tais atitudes. Deixe que eles vejam sua reverência a Deus. Ensine o modo de vida correto, dando adoração um importante lugar à sua vida familiar e lendo a Bíblia com a família. Nossos filhos observam muito mais nossas atitudes do que nossas palavras. Não adianta eu falar e fazer o oposto. É o que eu vivo, é o que eu faço, é o meu agir. No 10, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguiremos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil em estender a rede se as aves os observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscada contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. E aqui na explicação do 10 ao 19 diz assim: o pecado é sedutor. Nós sabemos disso, né?
porque oferece um caminho rápido rumo à prosperidade ou ao prazer, e faz com que nos sintamos como mais uma multidão. E faz com que nos sintamos como mais um na multidão. Mas quando nós acompanhamos os outros e nos recusamos a ouvir a verdade, nossos apetites nos dominam. Isso faz com que realizemos qualquer coisa para satisfazê-los. O pecado, mesmo quando se mostra atraente, é mortal. Devemos aprender a tomar decisões não na base do apelo carnal ou do prazer da curta duração, mas em vista dos efeitos de longo prazo. Às vezes, isso significará nos afastarmos de pessoas que querem nos atrair a atividades que sabemos que são erradas. Não podemos ser amistosos com o pecado e esperar que nossas vidas permaneçam inalteradas. Nós devemos entender que as escolhas são nossas, que se eu atender aos desejos da minha carne, as consequências virão mais cedo ou mais tarde. Tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Nós temos sempre a oportunidade de escolha. Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele nos dá a oportunidade de escolha. E ainda a explicação do 19 diz assim: entregar-se-á à cobiça é uma das armadilhas mais seguras de Satanás. Ela começa quando ele semeia a sugestão de que não podemos viver sem algo bem ou sem mais dinheiro. Esse desejo alimenta seu próprio fogo até que se torne uma obsessão consumidora. Peça a Deus a sabedoria para reconhecer qualquer cobiça antes que ela destrua você. Deus lhe ajudará a vencê-la. O Espírito Santo nos ajuda. Nas maiores dificuldades, é Ele que nos ajuda. Convite à sabedoria, voltando para a Bíblia. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade, faz o seu discurso. E agora a explicação. A imagem da sabedoria gritando pelas ruas é uma personificação, um recurso literário que faz com que a sabedoria fique viva para nós. A sabedoria não é um ser vivo, é a mente de Deus revelada. Lendo a respeito do ministério terreno de Jesus Cristo, podemos ver que a sabedoria é em ação. Para entendermos como podemos ser sábios, precisamos dar ouvidos à sabedoria, que nos chama e nos instrui no livro de Provérbios, a respeito do chamado do Novo Testamento à sabedoria. Veja lá em Tiago 1:5. Certifique-se de que não rejeitar a oferta da sabedoria que Deus lhe faz. Aqui no 22. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Agora a explicação do 22. No livro de Provérbios, o nécio significa o louco ou o tolo. Não é alguém com uma deficiência mental, mas alguém com uma deficiência de caráter, como rebelião, preguiça ou ira. O nécio não é estúpido, mas incapaz de distinguir o certo e o errado, ou o bem ou o mal. Agora na Bíblia, 23. Se atacarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de... O 23. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou
quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. E eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se apartasse sobre vocês. Agora aqui na explicação. Deus está mais do que disposto a derramar seu coração e nos dar a conhecer os seus pensamentos. Para recebermos seus conselhos, devemos estar dispostos a ouvir, recusando-nos a permitir que a soberba nos impeça de fazê-lo. A soberba consiste em ter uma opinião melhor sobre nossa própria sabedoria e vontade do que sobre a sabedoria e a vontade de Deus. Se pensarmos que sabemos mais do que Deus ou sentimos que não temos necessidade da orientação dele, então teremos caído na soberba tola e desastrosa. Continuando na Bíblia, o 28. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comeram do fruto da sua conduta e se fartaram de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. E aí, no 31 e 32 aqui da explicação, ele diz assim: muitos provérbios ressaltam que o fruto do seu caminho consistirá nas consequências que o povo vivenciar nessa vida, diante da decisão de escolher a sabedoria de Deus ou de persistir em rebelde independência. Muitos decidem seguir sozinhos os problemas que essas pessoas criam para si mesmas, as destruirão. Não ignore o conselho de Deus, mesmo que seja doloroso no presente. Ele lhe evitará maior dor no futuro. Olhe para o Senhor. Confiar no Senhor significa aceitar aquilo que Ele tem preparado para nós. Confiar no Senhor significa crer que o que Ele tem preparado dará grandes frutos. Obedeça a palavra de Deus. Amém? Vamos orar para que o Senhor venha continuar falando nos nossos corações. Pai querido, obrigado por essa leitura, que o Senhor possa encher as nossas vidas, os nossos corações, derramar do Teu amor sobre nós. Deus, eu peço nessa noite que o Senhor venha abençoar e tomar com Tuas mãos, meu Pai, aqueles que estão enfermos, em leitos nesse momento, em casa, que toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Venha, meu Pai, ajudar pessoas que estejam tristes, oprimidas, deprimidas, meu Pai. Entra com a Tua glória nas casas, visita, meu Pai. Senhor, nós Te entregamos e nós Te agradecemos pelo dia de hoje e por essa leitura. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós.